Assalamu alaikum, pessoal. Queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Alaikum assalam wa rahmatullah. Oi, Carol, Amira, Caio. Estão me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Esperar a Kézia entrar. Perfeito, então. Esperar um pouquinho a Kézia entrar. E aí, Amira, tudo bem? Tá assistindo a gente de longe, mashallah. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Deixa eu ver se eu consigo esse. Ai, menina, então, a Kézia entrou. Foi a Mariam que fez pra mim. Depois entra no meu perfil que tem lá a arte bem bonita, assim, a foto da arte, bem bonita. É um dos meus versículos favoritos do Coran. Ela fez pra mim. O Kézia, pede pra entrar. Pede autorização. Faz tanto tempo que eu não faço live. Aí. É dela mesmo, Amira. Oi, salam aleikum. Alaikum salam. Perfeito. Demorou, mas consegui. Eu tô há tanto tempo sem fazer live que eu perdi um pouco a mão. Travou? Não. Travou pra vocês aí? Não, tá tranquilo aqui. Beleza, ótimo, perfeito. Salam aleikum, tudo bem? Tudo bem? Alhamdulillah, tudo bem. Alhamdulillah, graças a Deus. Você quer esperar um pouquinho ou a gente pode começar? 8 em Não, você ponto que agora, sabe. né? É, É. eu gosto sempre de começar no horário, mas depende de você se quer Então saber. começa. Não, por mim, tudo bem. Bom, então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabi wa man wala. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de falar que essa é a minha primeira live pela Casa da Sabedoria, e é a primeira live da Casa da Sabedoria, né? E tivemos o prazer hoje de chamar a doutora Kézia, que é advogada e membro da ANAGE, da Associação Nacional de Juristas Islâmicos. E a intenção dessa live hoje, apesar de sermos uma página 100% voltada para questões islâmicas, é desvendar um pouquinho sobre questões que rondam, né, que acercam essa questão do racismo. E aí a gente trouxe questões jurídicas, questões políticas, né, e questões sociais acerca desse tema que é tão polêmico, visto que ontem foi o Dia Nacional da Consciência, né, negra. Quer falar alguma coisa, Kézia? É um tema, né, que, assim, para mim é muito caro, muito importante, mas também é um tema que ainda tem, como é que eu posso dizer, alguns entraves, né? Algumas pessoas, às vezes, não se sentem confortáveis de abordar esse tema. Não por serem racistas ou por não concordarem, simplesmente por ainda ser um tabu na nossa sociedade. Você poder chegar e debater, discutir. Com certeza. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui participando da primeira live da Casa da Sabedoria, que é um Instagram que eu já sigo há um tempo e já vi algumas lives também da Casa da Sabedoria junto com a Mesquita Virgem Maria. Ah, é São verdade. lives incríveis, junto com o Divulga Islã também. O Che Rodrigo também participa das discussões. Então, são sempre discussões assim com assuntos pertinentes e de uma forma descomplicada, sabe? De uma forma leve. Eu Precisa, né? acho muito importante porque a gente, às vezes, as pessoas, seja qual for o assunto,
quando não é um assunto que você tem muita aproximação, você acaba, às vezes, não participando de um debate ou dando atenção àquele assunto por achar que você não pode contribuir ou porque não tem Lugar conexão de com fala. você e aí, na verdade, tudo que não passa de uma falta de oportunidade, de uma conversa mais Sim, tranquila, mais descontraída, para que a pessoa venha, se chegue, venha cá, e sim, aí com possa certeza. também fazer parte daquele grupo. Com certeza. Bom, então eu vou começar a nossa live com um trecho do último sermão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse foi o último sermão, né? Porque ele falou coisas que não poderiam jamais ser esquecidas. Então eu trouxe um pequeno trecho onde ele fala: os árabes não possuem superioridade sobre os não árabes, e os não árabes não possuem superioridade alguma sobre os árabes. Os brancos não têm superioridade sobre os negros, e os negros não têm superioridade sobre os brancos. Ninguém possui superioridade sobre nenhum outro, exceto na piedade e nas boas obras. E aí, em outro trecho, ele fala: aprenda que cada muçulmano é irmão de todo muçulmano, e os muçulmanos formam uma fraternidade. E eu acho que às vezes é isso que a gente esquece. Então, na era pré-moderna, a raça e a filiação ao grupo eram determinadas em grande parte por traços culturais, especialmente o idioma, os costumes compartilhados, ao invés da cor da pele. E a gente sabe que, por exemplo, teve um sahabi muito importante, né, na história do Islã, Abu Dhar, que em um certo momento ele chamou Bilal, que foi o primeiro muezzin, grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamou ele, ó filho de uma mulher negra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou extremamente contrariado com isso e repreendeu ele e falou: isso são traços da jahiliya, isso são traços do tempo da ignorância. Porque Abu Dhar passou muito tempo longe do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ele, né, entrou para o Islã, mas ele ficou um tempo muito afastado, então ele ainda carregava muitos traços da jahiliya. E ele, incrivelmente, era também negro, só que ele era árabe. Então, ele chamou Bilal dessa forma, por quê? Porque Bilal era um negro não árabe, para mostrar que naquela época essa questão da nacionalidade, para além da questão da cor, pesava muito. E hoje em dia isso, infelizmente, não é diferente. Tem um hadith que o Rasul sallallahu alaihi wasallam ele elenca 4 características da jahiliya, né, da época da ignorância. E ele fala que elas sempre permanecerão na nossa na nossa comunidade, na sociedade. Sendo que uma delas é a ostentação das ações e virtudes de seus ancestrais, difamando os outros com base na sua linhagem. Então, fiz essa introdução para falar agora da contextualização do Brasil. Né? E eu vou sempre trazer algumas questões religiosas e tentando contextualizá-las com a realidade do Brasil. Então, o racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial escravocrata, imposto pelos colonizadores portugueses, todo mundo já sabe dessa questão da nossa história. E uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade da vida dos cidadãos. E eu queria só abrir um parênteses aqui falando que, como bióloga, não existe esse conceito de raça, tá? A gente fala de etnias, porque raça é Homo sapiens sapiens, né? Somos todos seres humanos. Contudo, para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e de não brancos é evidente. 71% dos entrevistados alegaram que a vida de brancos é melhor que a de negros na área trabalhista. E 68% alegaram que existem vantagens de brancos em relação a negros nas questões relacionadas à justiça e à política. E 65% das relações sociais. Em uma pesquisa realizada em 2000, 93% dos entrevistados reconheceram que existe preconceito racial no Brasil. Bom, frente a esses dados, que são extremamente alarmantes e tristes, você acredita que exista no Brasil um apartheid social, uma vez que podemos observar diversos aspectos de desigualdade econômica e social no Brasil, Kézia? Quando a gente analisa, né,
o contexto do racismo no Brasil, tem gente que a gente ouve, eu gostaria de pontuar que a gente ouve isso até hoje. Tem gente que considera que o racismo no Brasil não existe, porque comparado com os Estados Unidos, que teve as leis de Jim Crow, né, e comparado com o apartheid que teve na África do Sul, nós não temos racismo no Brasil. Veja, o racismo ele tem diversas nuances, né? Ele não se manifesta da mesma forma, né? Dependendo de onde ele está. E necessariamente não é porque ele não se manifesta da mesma forma que ele deixa de existir. Então, a gente, aqui no Brasil, tem o apartheid social, né? A segregação social, e ela é pautada em diversos momentos, né? O primeiro momento que a gente tem é o pós-abolição, né? Assim, se a gente considerar afastar o período da escravidão, porque no período da escravidão você já tinha a própria escravidão como a objetificação do corpo negro, né? E legalizada, a objetificação legalizada. Mas quando passa esse período da escravidão, o Brasil ele parou para pensar, né? Se pensou no que aconteceria com as pessoas negras escravizadas e seus descendentes, né? No pós-abolição. Mas não foi uma política para reparar. Quando a gente faz uma analogia com a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que na questão dos judeus houve uma reparação por parte da Alemanha que pagou, né, a título de dinheiro e tal, para os sobreviventes do Holocausto. Quando a gente pensa sobre a escravidão, os descendentes, né, dos africanos escravizados, eles não tiveram essa mesma reparação histórica em lugar nenhum no mundo. Então aconteceu e as pessoas simplesmente disseram: agora acabou, vamos virar essa página e vida que segue. Como se fosse muito normal a gente poder pensar que os reflexos da escravidão fossem desaparecer como num passe de mágica. Então, aqui no Brasil, nesse primeiro momento, né, pós-abolição, o Brasil, ele criou, né, em 1890, né, o Código Penal do Império. Esse Código Penal do Império, ele dizia que tudo que era relacionado a preto e a pessoas pretas era crime. Então, ser negro, né, passou a ser criminalizado a partir daí. Dentre esses crimes, tinha o crime de vadiagem. Veja, o negro servia para ser escravo, mas não servia para ser contratado. Nesse mesmo período, começou a imigração, né? E aí a gente tem a imigração dos italianos, japoneses, os árabes libaneses vieram também para o Brasil nesse período. Só por quê? Porque o Brasil, ele facilitou, dava passagem, deu terra. Então, tudo isso foi facilitado para que acontecesse essa imigração, que fazia parte também do processo de eugenia, né, do Brasil, de limpeza do Brasil. Né? A gente tem ideias do Nina Rodrigues que tem gente que acredita nisso até hoje, né? Que inspirado nas ideias do italiano Cesare Lombroso, considerava que as pessoas negras elas tinham propensão ao crime, né? E eram mentalmente inferiores. Quando a gente quando a gente volta, né, um pouco, eu sempre, dos meus estudos, eu sempre me questiono sobre isso. Em 1835, que foi a Revolta dos Malês, os negros, né, escravizados, em Yorubá, né, malês, muçulmanos, eles eram a elite intelectual brasileira. Veja só,
A maioria dos senhores de engenho não sabiam ler nem escrever. Esses negros escravizados, muçulmanos, eles sabiam ler, escrever, contar, fazer conta, e eles tinham experiência com, com uma construção, né? E aí a gente para pensar, era a elite intelectual que fomentava, né? Aqui no Brasil, principalmente quando a gente para analisar a questão dos ganhadores, né? Dos escravos que saíam para ser comerciantes, para fazer esse comércio. E aí a gente para e 1835. Aí a Revolta dos Malês passa e tal, esses muçulmanos eles começam a ser caçados, né? Porque era uma vergonha, principalmente para a elite baiana, que, que negros enganassem durante 3 anos, arquitetando um levante de escravos super organizado embaixo do nariz dos senhores. Então foi uma vergonha. A partir daí, a gente está em 1835. Em 1890, são o quê, gente? São 50 anos. Em 50 anos, vem as ideias de Nina Rodrigues dizendo que o negro ele era mentalmente incapaz. Pare para pensar aí. É muito pouco tempo para você descaracterizar toda uma história, um legado de pessoas que tinham influência, né? E que podiam verdadeiramente pensar e se organizar e pensar também, sobretudo, em direitos humanos, porque um dos motivos da revolta dos malês, né, e eu considero um dos principais motivos, pareado também com a questão da liberdade, é a questão da intolerância religiosa. A violência causada para, né, os malês, cesseando o seu direito de culto e também obrigando eles, né, a gente passando para uma consideração mais islâmica, a gente pensa na Akida, né, do Islã. A gente sabe, se a gente pratica um outro credo, um outro culto, que não seja o que a gente conhece, né, que a gente é ensinado na religião muçulmana, né, no Islã, a gente fere a nossa Akida, e a gente fere a crença, e a gente deixa de ser muçulmano por causa disso. Então, eles tinham que mudar o nome, serem batizados na Igreja Católica, era uma obrigação estatal, né? Mas isso tudo eu estou falando para contextualizar esse apartheid. Então, quando a gente chega em 1890, a separação era necessária, né? Era necessário conter esses negros, já não mais escravos, para que eles não contaminassem a sociedade. Então foi criado um plano, né? A professora Josildete Consorte, ela fala, né, sobre isso nos textos dela, e aí ela traz que existiu um plano de eugenia e que esse plano ele foi pensado para que no ano de 2012 já não existissem mais negros no Brasil. A ideia era que se fundisse, né, os brancos que já tinham, junto com os imigrantes que estavam chegando, junto com os negros, e em 2012 existisse uma nova cor Ou não aqui no existisse, na Brasil. verdade, no meio social das pessoas, né? Porque, na verdade, assim, a gente percebe hoje, infelizmente, que os negros, eles só começaram a estar inseridos na comunidade após as cotas raciais. Eu falo isso em referente, por exemplo, a Brasília, onde eu vim da UNB, e onde o Cristóvão Buarque visitou uma vez e viu os negros na faculdade, ficou embasbacado, e aí foi aí que o reitor falou, não, esses negros daqui não são negros brasileiros, eles são os negros filhos dos diplomatas que vêm. E foi aí que começou a surgir toda essa questão de cotas raciais. Uma das questões, né? E eu lembro que a minha turma da UNB foi a primeira com cotas.
a primeira turma com cotas. E existia uma crítica ferrenha dos brancos referente às cotas na minha turma. E as pessoas falavam muito mal sobre isso, porque todo mundo achava que os negros eles tinham tão condições quanto qualquer branco para entrar. E, de fato, eles têm. Só que socialmente não tem. Condições intelectuais, obviamente eles têm. Mas socialmente falando, não. E isso os dados mostram. Eu vou trazer mais dados referentes a essas questões no âmbito da escolaridade. Então, infelizmente, por parte dos brancos, né? E às vezes até a parte de alguns negros que não entende de história e não entende a sua real situação social, criticam muito, né? Então eu fui casada com um negro e eu posso dizer aqui muito claramente, com muita confiança, que todos os meios onde a gente estava, seja quando a gente entrava no restaurante, seja na academia que a gente treinava, ele era sempre o único negro. Sempre. Então quando você fala assim de limpar a sociedade, é limpar a sociedade, né, do ambiente onde se vive, digamos assim, né? Agora, na periferia, deixa eles escondidos ali na periferia. Então, não vamos dar condições deles sair da periferia para eles continuarem na periferia e não incomodar, não é isso? Então, eu acho que é muito essa questão, assim, por isso que existe esse limitante da educação para a periferia, porque é interessante que eles continuem lá. Né? Perfeito. A gente você levantou aí vários pontos, né? Primeiro, você levantou as cotas, né? Que eu vou falar, mas a gente vai mais para frente. Tem muita pergunta aqui ainda, né? E também a gente vai falar muita coisa ainda também. Mas o que eu queria falar aqui um pouquinho é sobre o colorismo. Quando a gente para pensar sobre o colorismo, a gente vê que existe uma diferença. Essa diferença ela já vem desde a época da escravidão. Como? Quanto mais clara a pessoa for, quanto mais traços, né, de branco, né, esse preto tiver, mais ele é passável na sociedade. Aceitado, né? Por quê? Porque ele se assemelha com o branco. Veja, se o padrão de beleza, se o padrão de sucesso, se o padrão de tudo que é bom é branco, quanto mais se assemelha com o branco, melhor. E quanto mais retinta a pele for, né, mais escura ela for, mais são os problemas sociais que se enfrentam, né? E isso já foi discutido, né, desde Abdias do Nascimento, Kabengele Munanga fala sobre isso, sobre a mestiçagem no Brasil. A gente tem textos novos agora também, né, com a coleção Feminismos Plurais, que fala sobre o colorismo. Com certeza. Isso que você falou, eu só consigo lembrar de uma situação que eu passei na minha pele, assim, porque eu tenho 2 filhas negras e uma tem os traços bem finos e outra tem os traços mais negroides mesmo, bocão, nariz mais aberto e tal, e ela é mais escura. Eu ouço isso de vários amigos, eu ouvi isso inclusive de uma... como é que é o nome? Empresa de modelo que chamou a minha filha para ser modelo, e aí eu queria colocar outra, ela falou assim, não, mas os traços dela não chamam a nossa atenção, o perfil dela não é o que a gente quer da outra, né? Então, assim, isso me pegou muito, e pega quando minhas amigas falam assim, é que ela tem os traços mais assim, mas amigas minhas falam isso. Por quê? É um racismo embutido ali que a pessoa às vezes nem percebe que ela tem, né? E ela traz consigo aquele racismo extremamente mascarado e que dói muito pra gente ouvir isso, né? Porque eu sempre digo isso. Tudo que é de preto ou fede, ou é feio, ou não presta. Quando a gente para analisar os comentários... Travou? Voltou? Quando a gente para analisar... Voltou? Voltou. Quando a gente para analisar os comentários, né? Tudo que é de preto não presta, não é bonito, não é belo. Então, isso impacta, né, muito na autoestima. Com certeza. Na nossa autoestima, enquanto pessoas negras,
Eu já quis afilar o nariz, já fiquei chateada porque eu tinha a boca muito larga. Então, é, é, quando eu era pequena, eu queria ser Paquita. E eu não me via representada nem contemplada naquele ambiente. Mas isso que você trouxe também sobre a questão identitária é muito importante. Por quê? Porque nem todo mundo, né, nem todo preto se identifica quanto à sua negritude. Exatamente. Nem toda criação é antirracista. Então, assim, por exemplo, eu não tive uma criação antirracista. Eu me tornei negra, né? E aí eu gosto muito dessa frase, né? Tornar-se negro, que é um texto da Neuza Santos Souza, que traz que a gente é um exercício, a gente precisa aprender, né? A gente já sofre as consequências de sermos negros desde a maternidade, nasceu negro já foi, mas a gente só se torna negro, né? Quanto a se perceber negro e perceber as violências, né? As microagressões, através quando a gente começa a pensar, né? Como é essa nossa percepção de negritude. Então, é um processo. Eu estou neste processo, ainda aprendendo neste processo, porque é muita coisa que a gente tem que parar para estudar. Com E aí a gente certeza. começa, no meu caso, começa a revisitar situações do passado e dizer, nossa, eu sofri racismo ali e nem percebi. Sim, com Porque a gente certeza. não tem essa Percepção. concepção identitária, Sim, né? Isso. sim. Então é muito importante, né? Não, eu falo muito isso Porque para as minhas filhas, muito. A gente conversa muito sobre isso. Uma delas estava estudando esses dias sobre a abolição da escravatura e fala, nossa, que bom, né? E eu falei, não foi bem assim, que bom não, porque o que você acha que eles fizeram depois? Você acha que eles tiveram emprego? Você acha que as pessoas pararam com o racismo no mundo? O Chefe Rodrigo pediu autorização para entrar e eu deixei ele entrar aí. Fiz esse favor. ah, gente, É. E bem-vindo, mais do que bem-vindo. mais do que bem-vindo. Eu tenho algumas questões religiosas para pontuar também, então é bom que ele tenha entrado. Bom, Ah, eu sim, vou importante. seguir com as perguntas, que senão a gente vai acabar não conseguindo abordar tudo que eu trouxe. Bom, então na história. Cadê você, Rodrigo? Chefe Rodrigo. Ai, Ele apareceu, mas não apareceu. é Bom, que eu na caí. história do Islã. Hã? Não, tá bom, continue, por Vamos favor. seguir. Eu já volto. Na história do Islã, então, percebemos que houve diversas pessoas negras ocupando cargos importantíssimos, como foi o caso de Ubadah ibn Samit e Usama bin Zayd, que foi o primeiro comandante do exército após a morte do Rasul sallallahu alaihi wasallam, de Zayd, né, que foi o filho adotivo do Rasul sallallahu alaihi wasallam, de Bilal, que foi o Mu'adhin, a primeira mártir do Islã, né, que foi Sumaya, que também era negra, Sauda, a primeira esposa do Rasul, depois de Khadija, também era negra. Enfim, ainda assim, ainda com tantas pessoas próximas ao profeta sendo negras, ainda assim sabemos que a comunidade islâmica e a comunidade mundial ainda é extremamente racista. Quando olhamos a realidade brasileira, vemos uma pesquisa realizada em 2008 que demonstra que, apesar de comporem metade da população brasileira, os negros elegeram pouco mais de 8% dos 513 representantes escolhidos na última eleição. Veja bem, mais de 50% da população brasileira é composta por pessoas negras. E eles foram responsáveis por eleger cerca de 8% dos 513 representantes escolhidos. Somado ao fato de que, segundo a pesquisa realizada pelo IPEA em 2014, dentre aqueles que ganham menos de um salário mínimo, 63% são negros e pardos e 34% brancos. Dos brasileiros mais ricos, 11% são negros e 85% são brancos. Baseado nesses dados, você considera que esses números têm uma correlação com acesso às informações às classes sociais mais baixas, que na sua maioria está composto pelos negros? A gente já meio que adiantou essa questão, né? Falando ali
da situação de que é interessante que os negros se mantenham à margem da sociedade, tanto no âmbito econômico, social e da escolaridade, porque quanto menos acesso à informação e ao conhecimento que eles tenham, menos eles vão eleger ali. A criação, né, como você citou anteriormente, a criação das periferias, ela surge nesse momento. Com a libertação, né, da escravidão, sem ter para onde ir, sem ter saúde, sem ter educação, sem trabalho, sem direito à moradia. Essa população, ou agora liberta, ela se reúne, né, nas periferias das cidades. E aí surgem, como tem no Rio de Janeiro, os morros e nas demais cidades, né, as periferias das favelas das cidades brasileiras. Quando a gente para pensar sobre isso, e aí a gente vem analisar a criação, fundação de escolas, permitindo que essa população negra ingresse, as escolas públicas, em sua maior parte, as pessoas frequentam as que são próximas da sua residência. Então, quando a gente... E eu acho que também quem estuda escola particular, né? Normalmente a gente escolhe as escolas que são próximas. Então, quando a gente pensa em educação e saúde, a gente precisa analisar a condição dessas escolas e dos postos de saúde pública que existem próximos, né, a esse grande sistema que são as favelas e as periferias das cidades aqui no Brasil. Esses locais, eles não têm atenção do Estado, né? Essas escolas, quanto mais localizadas em centros periféricos, menos investimentos do Estado elas recebem, tanto em infraestrutura quanto no próprio mecanismo, né, de educação, renovação dos professores, trabalhos continuados, né, de aperfeiçoamento continuado desses professores, para que essas escolas elas possam suprir essa demanda social, né, de poder minimizar as diferenças sociais a partir da educação. Então, não é uma situação que existe no nosso país. É por isso que como primeiro ato foi pensado a lei de cotas, né, para poder suprir essa primeira necessidade de acesso às universidades e possibilitar uma formação acadêmica para que, a partir dessa formação acadêmica, as pessoas possam ingressar qualificadas no mercado de trabalho. E, a partir do trabalho e do emprego, né, poderem mudar de vida, né, ou elevar a sua condição social. Então, o acesso, né, como você disse, às informações, sobretudo o acesso ao estudo, ele é precário. E aí, quando a gente pensa nas violências, um vídeo circulou essa semana e me chamou muita atenção. Eu estava falando com uma amiga minha, eu digo, não, eu não tô maluca. Eu não tô polêmica. Gente, será que só eu que tô vendo nesse vídeo que estava circulando da menina que estava dando uma garfada de comida para um menino negro que estava agachado, escondido para ela poder alimentar ele. E todo mundo falando o quanto aquela menina era gente boa por estar fazendo aquilo. É a mesma questão que a gente tem da Princesa Isabel. Ninguém está dizendo aqui que a Princesa Isabel não teve uma participação na abolição da escravidão. Não é isso. Nós estamos falando que, além da ajuda da Princesa Isabel, nós tivemos inúmeras pessoas negras que lutaram por anos para que esse processo se efetivasse no Brasil. E a história desses protagonistas foram apagadas e minimizadas a figura da Princesa Isabel. Então, quando a gente analisa aquele vídeo, a gente tem que olhar a questão sensível, por exemplo, da fome no Brasil, né? Muito mais do que a ação da menina, a gente tem que ficar triste. A gente não tem que celebrar a ação da menina, a gente tem que ficar triste porque que situação se encontra no nosso país quanto à fome. E a gente tem que ficar triste também com a exploração infantil.
Porque quando... Ah, Kézia, mas você não sabe ali se, por exemplo, o menino não estava... Às vezes ninguém estava explorando o menino. Ele estava ajudando os pais. Às vezes ele não está sendo explorado. Ele está ali colaborando com a família. Beleza, mas a gente tem que pensar que a exploração, nesse caso, vem por parte do Estado. Aquela figura de suprir as necessidades daquela criança, para que os pais dela pudessem permitir que ele estivesse na escola e vivendo uma infância normal, foi suprimida pelo Estado, que não cumpriu o seu papel de Estado e não supriu as necessidades daquela criança. Aquilo ali é fruto do racismo institucional. O racismo institucional, ele vai muito além da violência que a gente encontra nas polícias, nas grandes favelas e periferias das cidades. Esse racismo institucional, ele também é pautado pelo Estado, no seu processo de omissão, que negligencia a infância, né, de milhares, né, milhões de crianças pretas em todo o Brasil. Então, a gente tem que pensar sobre essas outras questões antes de ficarmos felizes pelo ato, né, altruísta da menina. Então, esse vídeo é muito mais para causar embrulho na gente, né? Revolta, reflexão sobre a que ponto nós estamos, né? Do que comemorar, né, uma menina que deu uma lição de moral nos pais. Eu não cheguei a ver esse vídeo. Eu não cheguei a ver esse vídeo, mas isso realmente me remeteu a uma situação que, inclusive, eu passei, que eu estava no banheiro de um shopping e a moça que estava limpando perguntou se as minhas filhas eram filha da minha empregada. Então, assim, você vê que o racismo e o preconceito, ele não vem só das camadas mais altas. Às vezes, assim, a pessoa não tem essa concepção de perceber que, poxa, por que eu não poderia ter, né? Ou adotado, ou, né, enfim. E, claro, ela não era negra, ela era branca, mas assim, claro não, mas ela não era negra. Só que, assim, isso me doeu tanto, assim, por que que... Da onde que saiu esse tipo de comentário, sabe? Mas, enfim, isso me remeteu a essa situação, assim como tantas outras que a gente vive, né, diariamente, né? Quem tem filhos negros e não sendo negra, né? Porque eu tive que aprender a lidar com essa situação, né? Eu tive que aprender a conversar com minha filha, que é tudo, que assim, não tem problema nenhum a gente ter cores diferentes, porque às vezes elas falam assim, mãe, nem parece que você é minha mãe, porque você é diferente, você não tem nada parecido comigo. E é óbvio que a gente é muito parecido, mas assim, isso causa uma estranheza. Por quê? Para além da questão de não termos o mesmo tom de pele, a gente vê que a negra, né, principalmente a mulher preta, é muito pouco representada, tanto nas historinhas da Disney quanto na TV. Hoje está começando. Mas por muito tempo não teve. Onde que você via as mulheres pretas sendo representadas? Sempre como empregadas da novela da Globo, sempre como aquela função mais periférica mesmo, né? Hoje, graças a Deus, isso está mudando, mas isso é um reflexo da falta de aceitação e identidade da criança, né? Porque como é que ela vai se aceitar e se ver no outro se ela não vê o reflexo dela ali na TV, enfim, na sociedade, né? Quer acrescentar alguma coisa aí, Cher? Não, só primeiramente, salam aleikum para todo mundo que está aqui, que está do lado de lá, do lado de cá, e está no Brasil e no mundo inteiro acompanhando. Parabéns, Kézia, parabéns por este assunto que tinha que ser durante a semana inteira. Era para ser, né? A semana inteira falando, né? Isso, eu até anotei aqui que vocês estão falando, gente, interessante, que provar que existe racismo não é um fim. Não é um fim, né? Não é a finalidade de provar. Nós somos carecas de saber. Mas é ver como que isto foi sendo construído, introduzido na nossa mente, nossa alma, nosso coração, como que isso foi crescendo, foi construído, como isto estabelece as regras, as normas e diretrizes da nossa sociedade e onde vai parar. É um assunto muito, muito, muito pertinente e para começar, não é? Não que eu goste de causar, eu não gosto de causar, vocês sabem disso, né? Só se incomoda
com o título desta live os racistas. E de 2014, 2015, 2016 para cá, sabe, você sabe o que eu estou falando, não é? Obviamente. Muita gente, foi até bom, porque muita gente saiu do armário. Isto está dentro da sociedade brasileira. Nós somos a sociedade brasileira. O estado do DNA, a bióloga está aqui, a doutora está aqui. Tem dois, como os sociólogos falam, tem um DNA biológico, né? E tem o DNA social. Isso faz parte. Não conhecer, não querer conhecer, não reconhecer, e ir contra quem conhece e reconhece o racismo, a estrutura do racismo em nossa sociedade brasileira é um desafio. Olha, incomoda, Rodrigo, incomoda as pessoas a gente abordar esse assunto, sabia? Incomoda. Incomoda. Mas incomoda, mas é bom que incomode, porque a gente vê, as pessoas falam. Eu tenho um livro aqui para indicar, não sei se a Kézia conhece, do sociólogo Gessé Souza. Cara, esse livro aqui é pra gente ler e perder o fim de semana. Já que 2021 já tá perdido. Ganhar mesmo, o fim de semana, não é perder. Ganhar, né, Rodrigo? Como? Não é pra perder, vai ficar nervoso. É pra ganhar. A gente não se indignar com essas coisas, a gente tem que se indignar. Como o racismo criou o Brasil. Editora Estação Brasil, do Gessé Souza, como o racismo criou o Brasil. Gente, é reconhecer, conhecer, reconhecer, ler e reler. É tão importante o assunto que vocês estão falando que, gente, nós estamos em 2021 e nós temos que discutir essas pautas ainda. Temos que falar ainda. Temos que falar para as pessoas ainda. Gente, existe? Não existe. Ah, mas eu tenho um amigo. Meu, tu é racista. Fala, assume. Quando a pessoa fala desse jeito, eu tenho, né? Ah, mas eu tenho... Mas a minha empregada minha empregada é negra. É um racista. Porque se estivéssemos em 1840 e pouco, seria um escravocrata ele. Ou um capitão do mato. Não é? Seria isso. E nós estamos numa situação crítica aqui no Brasil, que não sei, até sei onde nós vamos parar, né? Que a gente tem que tocar nesse assunto. É necessário, é importante. E nós somos muçulmanos. Então, vou e pegar nós somos muçulmanos. E isso nos toca também, tanto na parte ética, na parte moral, na parte religiosa. Gente, é uma questão humana, né? E nós somos muçulmanos e acabou, cara. A gente tem que tocar no dedo da ferida mesmo. Nós vemos, desculpa, Kézia Sorra, eu belongar mais um minuto. Eu sou um torcedor de futebol, gosto de futebol. Eu torço pro Inter de Porto Alegre. E tem o centroavante do atacante do Internacional, o Tyson, toda vez que ele faz um gol, ele faz um movimento lá, um gol assim. E ontem eu expliquei pro meu filho de 8 anos. Tirei da live, tirei do futebol, botei no YouTube o que é esse movimento. Mostrei pro meu filho na Amazon Premier na sexta o filme do Malcolm X, 3 horas de filme. 3 horas de filme, olha só do Islã. Pô, nós temos uma religião. Então, hoje, nós temos mais acesso à informação, temos mais acesso para desconstruir esse racismo estrutural que nós temos. Basta as pessoas se darem conta. Né, Kézia? Se a gente pesquisar 20 anos atrás, 20 anos é perto, mas 1980, não é? 1990, a gente não tinha os meios hoje. As nossas músicas, né? Cabela Mulata, do Sargentelli, o Carnaval, tudo, música, literatura, tudo isso, sabe? Ela vai alimentando e dando continuidade a esse racismo estrutural. Hoje, graças a Deus, alhamdulillah, e o esforço da sociedade também, né, Sorra? Todo mundo. Hoje a gente se envergonha de falar certas coisas que falaríamos antes. Não é? Aquelas hoje famosas, se envergonha. Aqueles famosos jargões, né? Criado mudo, buraco negro. Então, tudo hoje nós temos essa consciência. Precisou alguns anos atrás, denegria, uma torcedora de futebol todos, em Porto Alegre, quando chamou o goleiro do Santos de macaco, né? Todo mundo sabe disso. Mas é uma partida de futebol. Não, cara. Entendeu? E daí que foi partida de futebol? E daí que ela tava nervosa? E daí? Então nós temos que se indignar, sim.
Não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. Não basta não ser pedófilo. Tem que ser antipedófilo. Não basta ser... Eu não faço... Eu não sou escravista. Mas tem que ser contra a escravidão. Não basta eu não cometer violência, tem que ser contra. Então a pessoa tem que se posicionar. Tem mesmo. É uma questão de humanidade. Eu me empolguei. Não basta, não basta não cometer assédio, né, gente? Tem que ser contra o assédio. A gente está aí essa semana, né, entrando também, a doutora Marta aqui, lembrando nas atividades que entra, né, a pauta feminista, né, sobre as mulheres e violência contra a mulher nesse período, uma ação da ONU. E aí, o senhor falando isso, eu gostaria de pontuar, né? Não basta não assediar, tem que ser contra o assédio, tem que lutar contra o assédio. Porque o feminicídio Kézia, também é importante. Kézia e Sorra e todo mundo que está nos acompanhando, quem vê isto e não se indigna é problema. Olha, não sei. Essas imagens que nós vemos aqui, sabe, eu não sei. O que se pensa das pessoas que não fazem isso, que ficam em cima do muro. Se indignar, Rodrigo, é não se posicionar. Porque às vezes a pessoa se indigna, mas ela não se posiciona. Ela então, não é isso que eu estou dizendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se posicionar na sociedade, porque senão o inferno, assim, você ficar naquele limbo é a pior coisa, porque a pessoa ela vai ser jogada de acordo com a maré. E você não sabe o que pode esperar daquela pessoa, né? Então, não, quem ficou em cima do muro já escolheu. Para mim, quem ficou em cima do muro já escolheu muito bem, mas está esperando o momento para sair do armário. Sair do armário no sentido... quando... Vou falar. E nós estamos vivendo uma situação que as pessoas estão saindo. Isso é até bom. Nós não sabemos. Sim, não sabíamos claro. Antes de você que o racista comia do meu lado. Sim, em casa, com certeza. Na frente do restaurante. Eu não sabia que o racista casava do meu lado. Hoje não sai de perto de mim. Vai rezar lá no inferno. Comigo não. Auzubillah. É igual a Mar falou. Se você não se posiciona, escolhem por você. Tem uma frase: quem não gosta de política acabará sendo governado por aqueles que gostam. E é exatamente verdade. Isso, né? É o voto em branco. O voto em branco votaram por você, só você não sabe. O primeiro racista da criação de Deus foi o próprio Satanás, né? Eu vou dar continuidade, porque eu tenho alguns dados que eu queria trazer. Você adiantaram algumas questões e eu queria acabar falando. Então eu vou sair e vou ficar escutando vocês. Pode ficar, Rodrigo. Não precisa sair, não. Não, porque eu falo demais. Eu preciso escutar. Deus me deu duas bocas e uma orelha. Eu discordo. Negativo, fica aí. Você acabou de falar. Eu tenho duas bocas e uma orelha só. Um ouvido. Fica aí, Gé. Trabalhe a sua capacidade de ouvir. Bom, então pegando principalmente no que a gente vai linkar com o Islã, precisa muito da sua ajuda. Exatamente, exatamente por isso. Ele falou umas frases que é exatamente o que eu queria trazer agora. Que é a manifestação dessa doença, porque para mim é uma doença, o racismo é de um grupo de pessoas... Hã? Doença procura o médico. Racista é sem vergonha. Racista tem que, sabe? É a doença do coração que eu chamo. É uma doença do coração. Então, é uma doença que as pessoas se sentem superiores em detrimento de outras, certo? É isso que é o racismo. É você se considerar uma pessoa melhor em detrimento de outras. E isso cria um grande desequilíbrio nos níveis, todos os níveis da nossa sociedade. E aí eu queria trazer uma frase de um grande sábio do Islam, Ibn Qayyim, rahimahullah, que classificou o racismo como uma forma de shirk, de idolatria. E é sabido, né, exatamente o que o Rodrigo acabou de colocar, que o Shaitan foi o primeiro racista da história, por ter se recusado a obedecer uma ordem divina, uma ordem de Allah. Isso por causa da sua soberba, do seu ego, por considerar que ele era melhor, em detrimento de um outro ser que foi criado por Deus. Então, muito embora a Lei Afonso Arinos, Lei 1390/51, tenha sido promulgada por Getúlio Vargas em 3 de julho de 1951, e tenha sido o primeiro Código brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor de pele,
Ainda assim, um estudo realizado pelo IPEA mostrou que o percentual de negros assassinados no Brasil é de cerca de 132% maior que o de brancos. E a cada 10 mulheres assassinadas vítimas de feminicídio, 7 delas são negras. E para comprovar, um relatório divulgado pela ONU em 2014, com base em dados coletados no fim de 2013, apontou que os negros no país são os que mais são assassinados e os que têm menor escolaridade. Voltando, né, para aquela nossa conversa sobre a escolaridade. Eles têm menores salários, menores acessos ao sistema de saúde e os que morrem mais cedo. Também é o grupo populacional brasileiro que mais está presente no sistema prisional e o que menos ocupa postos do governo. Bom, se a gente acabou de falar que apenas 8% dos negros eles elegem, imagina, então, ocupar postos do governo. Então, ao que você atribui esses números, Késia? Vendo que, apesar de a gente ter tido uma lei que foi promulgada lá em 1951, a gente ainda tem esses dados tão recentes acontecendo hoje. Quando a gente para, né, para analisar todo esse processo de como você... Vamos voltar, de segregação, lá no início, a gente vê o abandono desde o fim da abolição. E aí, como a gente já pontuou aqui, a política de cotas, ela é a primeira ação efetiva, afirmativa, né, para reparar o dano feito a partir da escravidão. E aí, quando a gente olha toda essa ótica, a gente vê que o Estado, ele sempre fomentou e segregou a população negra, né? Com políticas de eugenia, políticas de contenção da população negra. Primeiro, a população negra ela era contida por meio da escravidão. Passada a escravidão, aboliu a escravidão, a população negra passou a ser contida através da legislação penal, né? A legislação penal ela passa a ser um meio do Estado de conter essa população negra. Então, quando a gente olha todo o desenvolvimento do Estado, ele não favorece em momento algum pessoas brancas ou pessoas pretas, mas as pessoas brancas. Quando a gente vai e estuda, né, as leis do boi, né, que é chamado, que era uma política de cotas para filhos de fazendeiros, que tinham cotas nas universidades. E a gente não vê esse mesmo desenvolvimento para a população negra, que passou da senzala para o quartinho de empregada. Aquilo que o Che Rodrigo trouxe, você também pontuou, a gente só veio ter um avanço com a lei das domésticas, né? Que a gente veio ter um avanço, uma regulamentação efetiva, né? Um pouco mais efetiva, sobre o trabalho doméstico, né? As secretárias do lar. E aí a gente vê que a maioria das domésticas, né, a maioria das secretárias do lar, elas são negras, na sua maior parte. E é uma função que ela passa quase como um prêmio hereditário, como se fosse um tipo de premiação. A avó foi empregada doméstica, a mãe é empregada doméstica e a filha é empregada doméstica também. Então, o Estado ele não teve esse cuidado de garantir o desenvolvimento social da população negra no Brasil, para que mudasse a condição de subalternidade. Então, o que a gente vê é uma perpetuação desta subalternidade e microagressões que são praticadas, que foram e são praticadas até os dias de hoje. Nós temos, portanto, uma reformulação do racismo e uma reformulação dos espaços de subalternidade, nos quais continuam-se os mesmos personagens.
o branco sempre no papel de desenvolvimento, de melhoria, de padrão, e o preto sempre no papel do subalterno. Existe exceção? Existe. Mas como eu já trouxe e gostaria de pontuar, tem gente que diz assim, tem gente que diz e é pautada também, por exemplo, em Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, ele traz, né? Aqui no Brasil, a gente teve um partido político muito forte, que foi a Frente Negra Brasileira, que surgiu na década de 1920. Essa Frente Negra Brasileira, ela se desenvolve e ganha um fôlego muito grande. Por isso, foram perseguidos e o partido foi extinto. Aí, né, no conjunto da obra, também nasce os textos de Gilberto Freire, né, Casagrande e Senzala. Quando o Gilberto Freire ele traz esse texto de Casagrande e Senzala, ele traz a romantização do ser negro no Brasil. E ele traz a ideia do mito da democracia racial. Nós não temos, portanto, racismo porque não somos segregados, como nos Estados Unidos, pelas leis de Jim Crow. Mas Kabengele Munanga traz, né, no seu texto, sobre rediscutindo a mestiçagem no Brasil, que existe um impacto, né, na diferença do tom de pele. E também que existe um local específico reservado ao negro, né? Em uma entrevista, o professor Kabengele Munanga, ele traz até a definição de que a escravidão foi o crime perfeito no Brasil. Porque a gente tem boa parte da população negra que ainda não identifica as agressões e as violências, né? A segregação social como uma questão racial. Identifica como se fosse um problema de classe. Então, quando a gente estuda relações raciais no Brasil, a gente percebe que existiram, né, a partir desse mito da democracia racial, foi fomentado um projeto, né, de análise sobre a situação racial no Brasil. E através desse projeto, que foi financiado pela Unesco, a gente tem nomes que surgiram a partir dele, né, como Florestan Fernandes, a professora Josidete Consorte, a Virgínia Leone Bicudo. Eu estou falando, a professora Josidete já é mais atual, né? Mas assim, tem o Abdias do Nascimento, que percorreram, né, nesse intuito de pensar sobre as relações raciais no Brasil. Se aqui era o paraíso, né, porque era assim que era pintado, que aqui era o paraíso, né, dos negros, não existia uma diferença de raça aqui no Brasil. Então, a partir desse estudo, foi pensada várias escolas, né, Escola Baiana, Escola de São Paulo, e pensados também questões entre raça e classe, né? Se existia um binômio, né, de preconceito, né, de discriminação por raça e classe, ou se essa discriminação era apenas por classe. Claro que é por raça e classe, né? E hoje também nós acrescentamos o gênero, raça, classe e gênero. Então, é muito importante a gente discutir sobre esse tema, desde essa época até os dias atuais, porque como você apresentou os números, eles não mentem. Existe uma diferença muito grande, e aí a gente para, como você citou, todos os números, até os dias de hoje, sobre as questões de raça, classe e gênero no Brasil. Mulheres ganham menos do que homens. Quando você pensa na mulher negra, ela ganha menos ainda. A professora Angela Davis, ela traz, né, nos livros dela, que a mulher negra, ela está na base da pirâmide social. E aí, quando a mulher negra... Por quê? Porque primeiro vem o homem branco, depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, a professora Angela Davis, ela traz
que quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, porque ela está na base dessa pirâmide social. Então, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Por quê? Porque realmente existe uma mudança nessa estratificação social. E aí, quando a gente para analisar tudo isso e repensar sobre questões raciais aqui no Brasil, a gente percebe, como o professor Kabengele Munanga pontuou, que o crime é perfeito porque muitas das pessoas não enxergam toda essa discussão que a gente está tendo aqui. Às vezes, quando a gente fala, tudo se põe muito claro, né? Ou muito escuro, vamos enegrecer esses termos, né? Porque quando a coisa está preta é que a coisa está boa. Mas, Bom, adorei. Mas, né? Quando a coisa está preta é que a coisa está boa. Então, quando a gente começa a discutir e debater, é que a gente consegue, né, despertar nas pessoas, e aí nas pessoas que estão aqui nos assistindo, sobre qual é o nosso papel nessa sociedade e nessa discussão. Porque o racismo, ainda que você não se perceba racista, você vive em uma sociedade pautada no racismo. Então, muitas das vezes, aquilo que você considera normal, não é. Então, muitas das vezes, o que você não percebe enquanto uma violência ou uma microagressão a uma pessoa negra né? E, eu gosto muito, assim, de pontuar que existem situações que elas são ainda mais preconceituosas quando você vai acrescentando as nossas subjetividades. Então, por exemplo, eu sou uma mulher nordestina. Eu sou uma mulher nordestina e sou uma mulher nordestina negra. E sou uma mulher nordestina, negra e muçulmana. Então, quando a gente vai olhar nossas pluralidades, certo? Muitas das vezes, uma muçulmana do Sudeste, branca, não vai passar pelas mesmas agressões que eu, nordestina, negra, irei passar. Porque existem subjetividades diferentes, né, distintas, que cortam os nossos corpos e nos identificam enquanto seres sociais, né, participantes desse grande ecossistema que é a sociedade, sobretudo a sociedade brasileira. Então, a gente tem que pensar qual é o nosso papel nessa realidade e como nós podemos contribuir, né, para essa discussão. Estudando, e por quê? Tendo acesso à informação. Principalmente. Por isso que se a gente... eu bato nessa questão da escolaridade e na questão das cotas. Por isso que é tão importante a questão de inserir esses negros na sociedade, né? Inserir na sociedade, não necessariamente através da universidade, mas inserir na sociedade. E as cotas têm como função reparar essa questão. Fazer com que os negros estejam na sociedade, porque eles estão à margem. Está mudando, obviamente está mudando de 15 anos para cá, desde que começou esse processo, né? Mas por tudo isso que você colocou, que eu quis trazer números, porque é muito subjetivo. Para quem não vive isso, é muito subjetivo. E é por isso que eu quis trazer números e quis trazer também a questão de como o Islã vê isso. Porque, assim, apesar de isso ser já dito há tantos anos atrás, apesar de termos uma lei promulgada lá por Getúlio em 1951, apesar de tudo isso já estar sendo trabalhado há tanto tempo, a gente ainda percebe esses números que a gente tem hoje, infelizmente. E aí eu acho que a gente só consegue perceber de fato como que o racismo dói, de fato, quando a gente vê esses números alarmantes, né? E aí, pegando esse gancho... Pode falar. Eu queria pontuar uma coisa muito interessante, assim. Ontem eu estava fazendo, né, a descrição do post da ANAGE, e aí eu estava pensando, o que eu vou falar para não ficar assim muito na mesmice, né? Fazendo essa descrição do post. E aí, no meio, né, do texto, pensando em agregar também um pouco, né? Quem sou eu, né? Não posso falar muito assim sobre o Islã, né, e trazer com muita profundidade sobre o tema, mas
parei para pensar sobre, e sobretudo nesse tema, né, também que veio me quietando durante a semana, ser muçulmano é ser antirracista. E aí, pensando nessa descrição, né, do post da análise de ontem, me lembrei de que, como você citou no início, né, da nossa live, o sermão da despedida, ele vem com uma advertência muito explícita. Ela é taxativa. Quando o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele diz, não existe, né, superioridade entre um branco, né, de um branco por um preto, né, por um negro, ou preto, tanto faz, nem de um preto por um branco. É taxativo quando ele diz isso. E veja que nós estamos falando de 660 e poucos, né? Depois de Cristo. A escravidão, o modelo de escravidão posto, né, de pessoas negras, africanas, escravizadas, o conceito, né, dessa escravidão que constituiu a nossa diáspora negra africana, ele só surge em 1444, é mais do que o dobro depois dessa advertência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele já estava dizendo para as gerações futuras que não existe diferença. Veja, os muçulmanos, eles já tinham essa concepção presa, definida, posta na religião, antes mesmo de acontecer. Com certeza, né? Abu Bakr, então, a religião, ela é fundada, né? Pautada. E o profeta estimulava, inclusive, que companheiros deles que eram pretos e ex-escravos, Bilal casou com Hala, que era de uma família rica, uma família nobre da época e branca. Zey também era negro e foi casado com uma mulher de uma família muito rica, né? Zeynab, e branca. Então, assim, ele fazia questão, de fato, de fazer... Por quê? Porque ele, inclusive, uma parte do que eu vou falar na minha conclusão. Ele fazia questão de fazer isso com as suas atitudes, com a sua fala, para que as pessoas soubessem que não existe essa diferenciação, né? Então, como eu estava falando, Abu Bakr, o primeiro califa, né, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele empreendeu sua riqueza toda na libertação de escravos, né? Quando ele foi libertar Bilal, foi pedido um valor muito grande, né, para o dono dele, e aí o dono dele, como uma forma de escanear na hora, falou: se você tivesse me pedido tipo 1 centavo, eu teria já te dado esse negro. E aí Abu Bakr falou assim: se você tivesse me pedido todo o meu dinheiro, ainda eu teria te dado, porque ele vale, né? Dando valor a Bilal, porque o valor dele está na temência a Allah, né? Na sua devoção a Deus, não pela sua cor. E isso o Islã mostrou, né, centenas de anos atrás. Eu vou continuar com as minhas perguntas. Então, no encerramento do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, o então ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, trouxe aos participantes uma reflexão que você, inclusive, já trouxe uma parte do que ele falou. Falando sobre discriminação racial, ele alegou que o racismo precisava ser tratado em 2 dimensões. E aí eu queria saber da sua opinião. Racismo institucional, que segundo ele é menos evidente e se reflete, por exemplo, na desconfiança de agentes de segurança sobre a população negra, sem justificativa. E a outra vertente seria e aí você falou bastante sobre essa questão do racismo estrutural, né? Eu queria que você colocasse para a gente assim, essa diferenciação que ele faz. E quando você fala para a gente também sobre essa situação de um estudioso ter falado que o Brasil seria visto como um mar de rosas, porque aqui o racismo ele não existe, né? Que, na verdade, o racismo aqui ele é muito velado, né? Mas tem-se aí como se ele não existisse. E aí eu queria só fazer uma... Travou aí para vocês, pessoal? Melhorou? Não, para mim não voltou, tá tudo bem? Mas acho que voltou.
O meu ex-marido, ele é negro e ele é advogado. E uma determinada situação, ele estava entrando no fórum e o segurança do fórum mandou ele entrar pela porta do fundo. E aí ele falou, mas eu sou advogado, eu né, vim trabalhar. Aí ele falou, não, mas você não pode entrar pela porta da frente. Então, assim, durante todos os anos que eu fui casada com ele, a gente passou por situações extremamente, né, difícil de falar, assim, e isso para mim não é um racismo velado, é um racismo muito, né, inclusive, ele estar andando na rua e uma moça que estava andando na frente dele começar a acelerar o passo com medo de quem era, da pessoa dele estar andando atrás. E ela entrou correndo no nosso prédio e ele entrou atrás. E aí ela viu que ele era morador do prédio. Aí ela pegou e fez... Então, ela achou que ele estava indo atrás dela e ela mudou de rua. Nesse processo todo, ela mudou de rua. Foi uma situação extremamente desagradável. E então, ela viu que ele entrou. Então, assim, qual foi o motivo que fez com que ela tivesse medo dele? A cor da pele. A cor da pele dele, né? Então, assim, falar que o Brasil não é racista, falar que o Brasil tem um racismo velado é mentira, né? E aí, queria saber de você. Eu achei essa sua pergunta muito pertinente, interessante, né? Mas antes eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha realidade enquanto advogada. Também, né? Eu também já passei por essas agressões, por chegar no fórum e aí querer tratar sobre um processo e as pessoas disserem assim, mas eu gostaria de falar com o juiz, né? Sobre esse processo. E aí a pessoa, né, lá na vara de justiça, ela pegou e falou assim comigo, mas o juiz não conversa com parte. Você tem que pedir para o seu advogado vir aqui. Eu digo, não, eu sou advogada. Como é que ela avaliou que eu seria a parte e não advogada? Né? Há quem diga, há quem pense assim, Késia, você tem cara de nova. Não, né? Não é porque eu tenho cara de nova. E aí, uma situação também que eu cheguei para audiência, e aí eu cheguei para audiência, eu fui sentar, né, no lugar onde o advogado senta, e aí disseram, não, aqui é advogada, para poder, né, tratar mais próximo do juiz. Não, aqui é o lugar da advogada. Eu digo, sim, então é o meu lugar, eu sou advogada. Então, sempre ter que reafirmar nos diversos espaços que eu sou advogada. Então, assim, as pessoas, elas costumam, a gente, né, nós negros, nós temos que andar com os nossos títulos, como se fosse assim, pegar um papel, escrever os títulos todos e andar assim na mão. Né? Dando carteirada. Porque a gente, né, não tem cara, a gente tem cara de tudo, menos cara de quem é o profissional, de que está qualificado para estar naquele espaço. Então, quando você traz essa pontuação importantíssima sobre racismo institucional e racismo estrutural, é muito importante a gente debater isso, porque as pessoas misturam tudo como se fosse uma coisa só, e não é. São duas coisas distintas. Né? O racismo, ele faz parte da nossa sociedade, portanto, ele é um elemento estruturante, né? Que faz parte das estruturas sociais, mas por ele fazer parte da estrutura da nossa sociedade, ele não se justifica. Mas o racismo é um elemento da... Aconteceu o racismo. Racismo é um elemento presente na sociedade brasileira. Aconteceu por isso. Muitos anos de racismo. Compreenda, temos muito ainda a avançar. Vamos mudar. Isso aconteceu por causa do racismo estrutural. E aí as pessoas pontuam muito seriamente sobre aquilo. Mas quais são as consequências desse racismo estrutural? Desse elemento estruturante, né? Como o Che Rodrigo trouxe, né? O livro do Gessé de Souza, né? Que traz que o Brasil, que o racismo criou o Brasil. Porque o racismo é um elemento central, né, da nossa sociedade, que compõe a nossa sociedade. O racismo institucional já é outra coisa. O racismo institucional é um racismo que é promovido pelas instituições.
quando a gente vê nas favelas as ações da polícia, né? A criminalização das drogas. A gente tem um problema seríssimo com a guerra contra o tráfico de drogas. E não é só aqui, é no Brasil e no mundo, né? Eu esses dias estava lendo o livro da Michelle Alexander, né? Sobre essa questão do encarceramento em massa. E aí ela traz, pontuando, né? Que o racismo institucional da polícia, legalizado por meio, né, das leis, né, ele é uma nova forma, um novo modelo de segregação racial. E aí ela traz a análise nos Estados Unidos, o quanto a polícia tem prendido pessoas pretas. E aí a gente trazendo dados também do IPEA, né, que quando a gente analisa o encarceramento no Brasil, a maioria dos presos são negros, mas não são a maioria das pessoas que cometem crime. Exatamente. Então, existe uma percepção institucionalizada, né, que é permissiva para que haja a contenção de pessoas negras. Veja, essa ideia surgiu lá em 1890, na política de Dina Rodrigues, quando considerava a pessoa negra como propensa ao crime. Então, a polícia, a criminologia, ela é pautada nessas ideias. O fenótipo da pessoa negra é o fenótipo da pessoa perigosa. É o fenótipo do ladrão, da pessoa que causa ameaça, né? E aí a gente também, como você trouxe, pontuou, tem as conotações, né? Mercado negro, inveja preta, tudo que é denegrir é tornar negro, denegrir. Então, denegrir, quando você está denegrindo, quando você está tornando negro uma pessoa, um assunto, está tornando ruim. Então, por isso que denegrir é um termo racista. Então, quando a gente analisa e vislumbra essa diferença, e aí você, se for mais acessível, né, tem um livro do professor Silvio Almeida, né, sobre o racismo estrutural, e tem um livro, acho que é da Carla Cotirene, sobre encarceramento. Você escreva para mim que na descrição do vídeo, que a gente vai deixar salvo da live, eu quero colocar todas essas indicações de leitura. Por favor. Pronto. Quem quiser um texto mais aprofundado, tem o livro Necropolítica do Attili Bembe, também, que fala sobre encarceramento em massa. A nova segregação da Michelle Alexander, que eu estou lendo também, que fala sobre o tema. Então, são várias pontuações que a gente tem e diferenciações. O racismo, ele não se apresenta da mesma forma. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui como ponto central. Não é porque o racismo se apresenta de forma diferente que ele não existe. Então, o racismo no Brasil existe sim, é uma realidade, porque existe uma estratificação social. A gente entra nos espaços, nos espaços de luxo e não vê pessoas pretas. Quando nós vemos essas pessoas pretas, elas estão sempre servindo nesses lugares. Então, não existe, né? Essa percepção, ela foi identificada pela secretária, né, do W.E.B. Du Bois, lá nos anos 20 ou 30, 1920 ou 1930, quando ela veio aqui no Brasil e denunciou o que acontecia no hotel, que era 5 estrelas. Aqui era o paraíso, era a democracia racial, mas o hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro não deixou ela se hospedar, porque ela era preta. Então tem racismo. Apesar de não ser como as leis de Jim Crow, apesar de não ser um racismo não é institucionalizado, ele é institucionalizado, apesar de não ser um racismo legalizado, né? Ele é um racismo que está presente no nosso dia a dia. Eu fico me perguntando se ele não é de fato, a partir do momento que você, de certa forma,
não deixa que os negros perambulem pelos espaços que ele gostaria de estar. Porque, assim, quando eu era casado com meu ex-marido, a minha ex-sogra, ela evitava, ela não ia em espaços simples, como padaria, shopping, porque ela falava que ela não se sentia quista ali. Ela sentia que cada vez que ela entrava em ambientes como este, as pessoas tratavam ela mal, olhavam feio para ela, olhavam mal para ela. Então, assim, até que ponto que não existe, né? Porque você, de certa forma, impede o acesso dessas pessoas a determinados ambientes, né? Porque mesmo não falando, mesmo não agindo, a sua atitude corporal, né? A sua linguagem corporal diz muito sobre isso, né? E aí, falando um pouco sobre a violência policial que você acabou de trazer para a gente, eu gostaria de trazer alguns dados e fazer uma pergunta para você, Kézia. Então, essa violência policial, a gente sabe, né, que infelizmente ela é muito maior contra os negros, e o racismo institucionalizado também são apontados pelas Nações Unidas. O uso da força e da violência para o controle do crime passou a ser aceito pela sociedade como um todo, porque é perpetuado contra um setor da sociedade cujas vidas não são consideradas tão válidas, né, tão valiosas, né? E a gente sabe qual é o peso, qual que é o valor de uma vida negra. Então, isso foi uma crítica de um relatório da ONU. Em 2010, 76,6% dos homicídios no país envolveram afro-brasileiros. 76,6%. Será que é porque todos esses eram violentos? Será que porque 76,6% eram de pessoas criminosas de fato? Recentemente, vemos uma crise de horrores, né, como que aconteceu com George Floyd, e aí a gente viu perpetuando várias situações semelhantes a essa, não só lá, como aqui também. E aí eu queria te perguntar, você entende que no nosso sistema policial, e você já falou um pouco sobre isso, e de outros países também, a polícia ela é treinada para lidar com os negros como sendo sempre perigosos, como sendo ameaça, sempre criminosos, como sendo sempre uma ameaça, independente. Então, assim, você já... e aí eu trago outra experiência que eu tive. A minha ex-sogra, ela proibia o meu ex-marido de andar sem camisa na rua. Porque ele andar sem camisa significaria uma ameaça, porque homem bom não anda sem camisa. Então, o homem negro sem camisa na rua de chinelo é visto como um alvo perigoso ali. Então, assim, você não tem nem direito de ir e vir da forma como você bem gostaria, né? Sem camisa, sem identidade. Sem identidade. Né? Você ter o fenótipo, né? As características do rosto. Quanto mais negro você for, quanto mais retinto você for, mais cara de... perigoso. Do que a sociedade não quer, você tem. Então, assim, eu já fui seguida na loja diversas vezes. A gente entra e é seguido na loja. A gente vai no banco e tem que arriar tudo que está dentro da sacola naquele lugar do banco. E a gente vê que o segurança que está ali está aprendendo para a gente não entrar. Aí você vai dizer assim, Kézia, mas muitas das vezes o segurança que está ali é negro também. Eu disse, muitas das vezes pessoas negras, né, reproduzem estereótipos racistas. É muito importante a gente definir que o negro ele não pode ser racista porque é algo que ele também sofre na pele. Mas por viver numa sociedade que é constituída através do racismo estrutural, ele pode reproduzir, né, estereótipos racistas, ele pode reproduzir aquilo que fazem com ele, com outras pessoas. É o que a gente via desde a época da escravidão com os capatazes, né, os chamados capatazes, que muitas das vezes eram mestiços. Então, eles também eram negros. Aqui na população brasileira, nós temos essa diferenciação, né? Negro seria pretos e pardos. Então, pardos, o negro mais claro, e o preto, o negro retinto. E nessa diferenciação, nessa constituição social, a gente tem esse poder, né, dos pardos sobre os negros, né, por serem mais aceitos na sociedade, né?
por serem mais... Aceito mesmo. Por serem mais... Não, mas aceito. É verdade. É exatamente essa palavra, Kézia. Eu lembrei de uma situação, outra situação, eu dava aula numa escola de inglês, e a dona da escola, eu falava assim, minhas filhas negras, não sei exatamente a situação, mas uma vez eu falei para minha filha... Mas ela não é tão negra assim. Não, pior. Levei elas um dia na escola. Olha o que ela falou. Gente, por que você fala isso das suas filhas? Elas são mestiças. Não chama ela assim. Gente, ela era minha chefe, mas meu sangue, ó, sangue árabe de egípcio subiu na minha cabeça. Falei, o que você tá querendo dizer? Eu chamar minha filha de negra significa que eu tô diminuindo? Que eu tô difamando ela? Que eu tô... É uma condição, né? Ela é negra, independente se ela é mais clara, se ela é menos clara, enfim, ela é filha de pai negro, ela é negra. Só que ela colocou assim, não fala isso da sua filha, não fala, sabe? Ela me criticou, ela me admoestou, falando que eu não poderia falar isso das minhas filhas, né? Então, assim, uma forma como se eu estivesse falando, diminuindo, né? Isso, nossa, uma pessoa que era dona de uma escola, fonoaudióloga, uma pessoa estudada, né? Então você vê que é muito triste, muito triste. É muito triste, mas é o que acontece, né, na sociedade. Quando a gente pensa estereótipos de beleza de televisão e que querem aproveitar a beleza negra, sempre são as pessoas que têm a semelhança mais próxima, né? Traços, como chamam? Traços finos. Isso é racismo. Traços, né? Recentemente saiu uma cor mais elegante. Então, é aquilo que é aceitável, né? Se temos que chamar alguma pessoa negra para poder interagir aqui, vamos chamar uma pessoa que seja mais palatável, né? E que possa estar aqui no nosso meio, que não seja tão diferente. Então, que os traços sejam mais brancos. E esse é um pensamento que vem da política eugenista. Era a tentativa de apagar esses traços negros no decorrer dos anos. Claro que desde a década de 40, de 30, eles já perceberam que, em 1930, que isso não daria certo. Mas, mesmo assim, houve esse planejamento para que a população mudasse, né? Porque com o fim da escravidão, a maior parte da população brasileira eram de negros escravizados e seus descendentes. Então, a maior parte da população brasileira era negra. Então, houve-se esse intuito de clareamento da população. E aí a gente só está vendo agora, com o avanço das redes sociais, sobretudo, que as pessoas elas querem se ver protagonistas e se ver, né, se identificar, perceber, sentir essa representatividade nos mais variados espaços. Então, a partir desse avanço das redes sociais, YouTube, Facebook, agora no Instagram, é que a gente está vendo essas personalidades negras saindo, né, de todo quanto é lugar e tornando essa onda que o negro é bonito, né, que o negro é importante estar ali. Antes, tudo que a gente via, como diz minha querida amiga a doutora Flávia, era o comercial margarina, da família perfeita, branca, todos branquinhos sentados na mesa, aquela família margarina super feliz, e o preto não se via representado ali. Aí hoje a gente tem a Preta Rara, por exemplo, que era uma empregada doméstica, virou rapper, formou na faculdade, virou rapper, agora é blogueira, está aí ascendendo socialmente, ajudando os pais também, e a gente vê essa mudança social através das redes sociais, que tem nos permitido a escolha, né? Tem nos permitido a nós, pretos, dizermos, não queremos ver esse seu conteúdo, queremos ver esse aqui. E a gente tem essa autonomia,
né? De seguir quem a gente quer. Eu vou seguir esse aqui, ó. É esse aqui que eu gosto. É esse aqui que eu me identifico. Eu quero seguir ele. Então, é esse aqui que eu quero dar ibope. E não mais o que era posto na televisão, engessado, né? Como modelo único. Eu sigo um fotógrafo, chama o Ronaldo alguma coisa. E ele tira só fotos de personalidades e pessoas triviais negras. E uma vez ele postou que um seguidor dele veio perguntar para ele assim: meu caro, eu acho muito interessante essas suas fotos, mas te pergunto, por que você só tira foto de gente negra? Aí ele respondeu, primeiramente, boa noite, tal, foi super educado. Ele falou assim, eu te devolvo a pergunta. Você já fez essa pergunta para algum fotógrafo branco? Por que ele só tira foto de brancos? Então, assim, você percebe que causa uma estranheza nas pessoas, né? Também um preto tirando foto de um outro preto, assim. Qual que é a questão, né? Por que ele não pode escolher tirar foto de quem ele bem quer? E quando você falou sobre essa questão do branqueamento, do clareamento, eu lembrei de uma situação que quando eu fui casar, todas as minhas amigas que não conheciam perguntavam se o meu ex-marido tinha vindo dos Estados Unidos. Porque não é comum uma pessoa preta, porque ele é preto, bem escuro, não é comum uma pessoa preta como ele estar no meio social nosso, né? De uma classe média ali. E várias pessoas me perguntaram se ele era dos Estados Unidos, se ele tinha vindo da África, de que país que ele era. Ele é brasileiro. Nossa, mas aonde você arranjou esse negão? No Brasil. E as pessoas são tão tapadas que não sabem que a nossa população é constituída de negros, né? Por quê? Porque eles estão à margem. Kézia, eu amei a live. Eu vou caminhando para o nosso final, para a nossa conclusão. Eu vou fechar com uma frase que eu preparei. E aí depois eu gostaria de pedir para você também fechar. Então eu vou trazer um trecho aqui de uma carta do Malcolm X, onde ele fala: a América precisa entender o Islã, porque essa é a única religião que apaga da sociedade o problema racial. Ao longo das minhas viagens no mundo islâmico, conheci, conversei e até comi com pessoas da América que na América teriam sido consideradas brancas, mas a atitude branca foi removida das suas mentes pela religião do Islã. Eu nunca tinha visto uma irmandade tão sincera e verdadeira, praticada por todas as pessoas juntas, independente da sua cor. Então, o profeta Muhammad, né, como eu falei já ali no começo da live, sallallahu alaihi wasallam, procurou propagar as atitudes antirracistas através do seu exemplo, nas suas atitudes, nas suas falas, nos seus posicionamentos, na liderança política dele, colocando inclusive Osama ibn Zayd, que era, né, negro, filho de Zayd, como o chefe ali do exército. Procurou juntar os familiares, ensinando a todos a encontrarem seus valores o seu posicionamento pelo valor da sua taqwa, né, da sua piedade, do seu temor a Deus, e não pela sua cor. E com isso tentar diminuir os preconceitos que existiam entre tribo e raça. Então, assim, mais uma vez falando, né, o Islã é a única religião que trouxe essa consciência social, essa consciência de raça, né? E, infelizmente, e me dói muito dizer isso hoje, que eu percebo que dentro do mundo islâmico o preconceito racial é muito maior, né? Infelizmente, isso me dói, eu percebo isso com as minhas filhas, eu percebo isso quando fui casar. Existem vários países que são negros, né? Vários países que a maior população é negra e islâmica, e ainda assim a gente vê uma África ali subsaariana extremamente preconceituosa. E isso me dói, porque isso não faz nenhum vínculo com tudo que o Islã trouxe para a gente. Eu gostaria de finalizar com essa reflexão, né? Para a gente pensar aí, porque a partir do momento que a gente fala que não é racista, mas jamais casaria minha filha com negro, porque não quer mistura de raça, porque eu quero meus netos, você é racista sim. Porque eu já vi várias pessoas, não vem ao caso falar a nacionalidade, mas várias pessoas falando que não é racista, que até tem amigas negras, assim, mas eu não casaria, jamais, Deus me livre. Então você, meu filho, minha filha, te trago uma novidade, você é racista. Ah, e outra coisa, queria muito que algumas amigas me tivessem ouvido. O cabelo das minhas filhas não é ruim. Para de pedir para eu alisar o cabelo das minhas filhas. Ele não é ruim, ele não fez mal para ninguém. Para de pedir para eu alisar o cabelo das minhas filhas. Tem uma
tem uma moça uma moça não, uma senhora, né, que faz tranças em Salvador, ela é muito famosa, né? Já apareceu até no encontro de Fátima Bernardes e tal. Ela é muito famosa, esqueci o nome dela agora. Eu sei que ela é muito famosa em mexer com cabelo afro, né? E aí ouvi já várias pessoas relatando, né, que pessoas brancas chegaram lá para poder fazer o cabelo com ela, né? E ela disse assim: minha filha, não dá para fazer nada no seu cabelo. Aí, mas nossa, por que não dá para fazer nada no meu cabelo? Porque seu cabelo é ruim. Seu cabelo não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Seu cabelo é liso, nasceu liso, muito bom. Vai continuar liso eternamente. Agora não dá para fazer mais nada. Ele será liso. Mas brincadeiras à parte, né, sobre essa questão capilar, né, e trazendo o que você pontuou, né, sobre Malcolm X. Eu gosto muito, né, de estudar Malcolm X, né, e de pensar sobre essa descoberta do Islã que ele teve, né? Porque muita gente acha que ele foi muçulmano toda a vida dele, porque ele sempre se declarou como muçulmano. Mas ele fazia parte de uma religião, que era a nação do Islã, e aí depois ele rompe com essa religião e ele verdadeiramente se torna muçulmano, né? Depois de fazer o Hajj, que é a peregrinação à Meca. Então existem dois momentos de Malcolm X. O Malcolm X antes do Islã, né, verdadeiramente de fato, e o Malcolm X. E aí você vê a mudança até mesmo de postura nos discursos do Malcolm X. Né? Ele se alinha melhor com o Martin Luther King, que antes ele fazia críticas ferrenhas, ele tem um discurso ele ganha uma amplitude excepcional, né? Quando ele verdadeiramente percebe, né, o Islã enquanto religião. E aí, na autobiografia do Malcolm X, ele diz, né, que na viagem dele que ele fez para o Oriente Médio, ele percebe que quanto mais afastado os países, né, que são tidos como muçulmanos, quanto mais esses países estão afastados do Islã e mais próximos dos ideais, modo de vida, estilo, cultura ocidentais, né, mais esses países acabam absorvendo, né, preconceitos e também o racismo. Ele pontua que quando ele esteve em Meca, né, durante a peregrinação, foi um momento que ele mais ficou assim abismado pelo fato de não haver diferenciação, pelo fato dele ser um homem negro. E aí ele relata sobre isso, mas ele conta que em outros países ele já sentiu diferente, porque já tinha uma cultura mais ocidentalizada. Quer dizer que é o Ocidente que torna tudo racista? Não acredito que seja o Ocidente em si, mas o Ocidente ele já tinha, na época do Malcolm X, esse conceito racista, né? E aí, quando você traz o modo de vida capitalista, né? Você traz também esse preconceito, essa discriminação racial. E o Islã, né? Enquanto religião, o Islã puro, ele não traz essa concepção. Pelo contrário, como a gente já pontuou aqui diversas vezes durante a live, o Islã ele traz conceitos de direitos humanos e conceitos antirracistas desde o início da religião. E a gente percebe isso no discurso do profeta, dos sahabas, como você trouxe e como pontuou, como o Cher também falou. Então, quando a gente pensa no Islã como uma religião antirracista, isso é uma total verdade, né? O Islã é uma religião que separa, né, esse valor como algo muito importante, como algo fundamental, né? E como uma lembrança, uma memória tão importante que esteve presente até durante a vida do profeta e até mesmo pautada e taxativa em seu último discurso, para nos lembrar sobre a importância
de não nos discriminarmos e não nos separarmos por questões de cor, de nacionalidade, né? Ou qualquer que seja a questão. Apesar de não termos esse valor presente na nossa sociedade, nós somos sim todos iguais. Somos separados pelas nossas diferenças, mas somos, como constituição humana, nós somos todos iguais. Não somos tratados da mesma forma, não estamos no mesmo barco, nem mesmo nessa pandemia. Nós somos diferentes em diversos aspectos, né? As nossas subjetividades nos separam e nos classificam em inúmeros processos identitários, mas ainda assim temos que pensar que, enquanto humanos, temos o direito de ter uma vida melhor, de ter uma sociedade mais justa, de ter promoção da equidade por parte do Estado e de ter, sobretudo, respeito à religiosidade, ao sentimento religioso das pessoas, independente da sua religião, do seu credo ou até mesmo da ausência dele. Todos têm direito de buscar e encontrar a sua verdade e seguir o seu caminho como bem lhe aprouver. Esse é o caminho. Esse tem que ser o respeito que todos nós, enquanto sociedade, devemos fazer um pacto social para respeitarmos uns aos outros. Porque onde acaba o meu direito, começa o do outro. É isso aí que eu gostaria de dizer para vocês nesse dia de hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço essa enxurrada de informações. Eu amei, aprendi demais. Queria agradecer em nome da Casa da Esperança, da Casa da Sabedoria. Casa da Esperança é onde minha filha faz tratamento. Ai, desculpa, é o sono. Muito obrigada, Kézia. Obrigada de verdade. Eu acho que eu vou pedir uma segunda live com você, porque a gente, infelizmente, não conseguiu cobrir tudo que a gente queria falar, mas já está indo aí para quase 2 horas de live. E eu queria de verdade agradecer muito. Muito obrigada. E não esquece de compartilhar com a gente a lista dos livros que você citou aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer ler esses livros. E eu também, com certeza. Muito obrigada, viu? Tá bem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a presença de todos. Queria agradecer a presença de todos, especialmente das pessoas que conseguiram ficar aí quase 2 horas de live. Obrigada, gente. Boa noite. Salam alaikum. Obrigada.